Olá, eu me chamo Logan e hoje estarei dando continuidade ao nosso conteúdo de história. Sendo mais específico, estaremos falando sobre a Revolução Russa, que foi um acontecimento, que levou e moldou, todo o planeta a partir desse acontecimento. Então, vamos dar início. Primeiramente, precisamos entender quais foram as causas que levaram até essa revolução. Primeira delas, a crise da monarquia absolutista czarista. Czarista porque os reis da Rússia não eram chamados de reis, né? Eles eram chamados de czares. E esse rapaz, esse homem, que a gente vê nessa imagem, ele é o último czar da Rússia e ele era o Nicolau II Romanov, onde a linhagem Romanov que governava a Rússia, e a partir desse acontecimento ele foi é, assassinado, e deixou de ter uma continuidade na sua linhagem. O segundo, a rápida industrialização que aprofundou as desigualdades políticas e sociais. Então, o cenário daquela época, no início do século XX, o que aconteceu? A gente teve uma grande industrialização que os burgueses, que grande parte dos burgueses que estavam responsáveis por essa industrialização, e isso aumentou cada vez mais a desigualdade social e política no país. A organização de um movimento socialista revolucionário. Então, a partir desses cenários onde você tem uma crise, uma decadência no regime monárquico, e aí você também tem uma grande industrialização que promove a desigualdade, você tem o povo, as pessoas, os cidadãos, criando movimentos socialistas revolucionários que dão ideia ao novo regime político. E o acontecimento que deu início a tudo isso foi o Domingo Sangrento, que foi um acontecimento onde teve uma manifestação pacífica, só que o czar, o Nicolau II, ele não via isso como algo pacífico e abriu fogo contra essa população, onde teve mais ou menos cerca de 1.000 mortos e ficou conhecido como um Domingo Sangrento. E foi a partir daí que começou a decadência desse antigo regime para o que viria a seguir. Beleza. Então aqui, como já foi citado, começaram a ter a criação de organizações socialistas e revolucionários, que promoviam essas mudanças, que buscavam essas mudanças, mas eles eram a mesma moeda, mas de lados diferentes. Por quê? Eles tinham o, o objetivo de buscar mudanças para o país. Entretanto, eles divergiam em alguns pontos que mais para frente foram pontos cruciais para poder criar essa rixa. Esses grupos foram os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, eles defendiam um caminho revolucionário para o socialismo chegar ao poder. Isso permitiria a implantação da ditadura proletariado, para que o socialismo se consolidasse no país e o comunismo fosse estabelecido no momento certo. O líder desse grupo era Vladimir Lenin. Então era um grupo que buscava uma mudança mais radical, onde partisse da monarquia, onde a gente tinha o czar, para poder entrar no socialismo, para depois houver a transição para o comunismo no momento certo. Já os mencheviques
afirmavam que a Rússia não estava pronta para a implantação do socialismo e não acreditava na via revolucionária. Defendiam que o capitalismo russo deveria se desenvolver e, a partir disso, realizar algumas reformas que combatessem a desigualdade e os grandes entraves da sociedade russa. Era liderado, eram liderados por Julius Martov. Então aqui a gente tinha uma visão onde seria usado o capitalismo para poder distribuir as rendas, para poder diminuir a desigualdade no país. De certa forma, os países capitalistas se dispuseram mais a ajudar os mencheviques, pois eles ainda assim defendiam o capitalismo de certa forma. Entretanto, os bolcheviques foram os vencedores dessa guerra civil, onde teve esse embate entre os bolcheviques e os mencheviques, e a partir daí, Vladimir Lenin ele assume o poder e implementa a ditadura que ele tanto alegava que seria necessária para poder consolidar no país o comunismo. Bom, essa revolução ela foi dividida em duas fases. A primeira, Revolução de Fevereiro de 1917, e a segunda, em outubro do mesmo ano. Por que tão próximas essas datas? Porque no início do ano, em fevereiro, o czar Nicolau II ele abdica do seu poder pelo fato de ter estado sofrendo muita pressão da população pelo fato de ter feito uma má gestão, perdendo guerras, fome, economicamente o país não estava passando por uma fase boa, então ele abdica do poder. E aí surge a República na Rússia. A partir daí, a República ela tenta contornar todos esses problemas que já foram deixados pela época da monarquia, só que eles não conseguem fazer isso num tempo hábil. Consequentemente, em outubro, o Vladimir Lenin volta do seu exílio, onde ele havia sido preso de certa forma, então ele volta e aí ele começa propondo um documento chamado as Teses de Abril, perdão, que imediatamente os soviets assumissem imediatamente o poder em revolução socialista. E consequentemente isso acontece e é onde o Vladimir Lenin ele assumiu o poder. Bem, a partir daí se teve muitas consequências, entre elas saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, nacionalização das terras e das indústrias, reforma agrária, guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques. Também teve o início, né, da Guerra Fria, onde os países vendo que o socialismo na Rússia estava dando certo, eles começaram a ir por esse caminho que é contrário ao capitalismo e, consequentemente, houve esse embate entre União Soviética, que também é a Rússia, e os Estados Unidos. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas para poder fazer essa videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Quem puder nos ajudar e seguir a nossa página no Facebook para poder estar tendo mais visibilidade e engajamento, eu serei grandemente grato. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.